Pessoal, boa noite. Comentário hoje exclusivamente sobre eleições israelenses para aqueles entre vocês que têm interesse pela situação no Oriente Médio. Eu faço parte desse grupo de pessoas que têm fascínio pela região. Então eu vou me concentrar nisso, a política brasileira hoje vai ficar de fora. A vitória de Bibi Netanyahu não chega a ser uma surpresa, mas é surpreendente a habilidade que ele demonstrou em colocar num canto um adversário importante. O general Gantz conseguiu juntar, digamos, junto ao eleitorado israelense, a ideia de que havia uma opção a Bibi Netanyahu, que há 10 anos é o principal político do país. A vitória concede a ele, ela é um empate técnico, digamos, em termos de cadeiras para cada um dos principais partidos, o Likud do Bibi Netanyahu e essa coligação branca-azul do general Gantz. Mas na distribuição de cadeiras, Israel, não custa lembrar para o público brasileiro, é um regime parlamentarista, o chefe de governo é eleito pelos deputados que são colocados no parlamento Knesset. Nessa divisão de cadeiras, o bloco de direita, que é o bloco liderado por Bibi Netanyahu, tem uma vantagem de 10 sobre o que seria o bloco de centro-esquerda. O que isso significa do ponto de vista da política israelense em primeiro lugar? Significa Bibi, com o estilo dele altamente divisivo, sem poupar nenhum tipo de ataque aos adversários, estabelecendo mesmo para os padrões israelenses. Se vocês acham que uma eleição é polarizada no Brasil, que vocês nunca acompanharam uma em Israel. Eu acompanho eleições em Israel desde 1996, quando eu cobri uma, tive até a oportunidade naquela época de conversar com Ariel Sharon. E outros líderes israelenses também. O grau de polarização e de agressividade na política israelense faria a nossa eleição parecer uma coisa de parque infantil. Enfim, mesmo num ambiente político desses, a agressividade, a maneira como o Bibi Netanyahu utiliza medos, preconceitos em boa parte para tirar vantagem eleitoral é algo que se precisa ser destacado. Do ponto de vista da política israelense, o que nós vamos ter agora lá? A aliança dele é com ultradireitistas e ortodoxos. É um ponto muito discutido dentro do próprio país, não é uma unanimidade. Nós teremos em Israel, provavelmente, ultra-ortodoxos agora tomando conta da saúde, da educação, do Ministério do Interior. Isso significa uma guinada importante na política do país. Não é simplesmente uma troca ou, digamos, uma nova guarda que chega a formar um governo de direita. Israel já teve muitos outros governos de direita. É diferente esse tipo de associação. As consequências maiores, eu acho, são do ponto de vista internacional. A vitória de Bibi Netanyahu se dá em grande parte no momento em que ninguém acredita mais numa solução de dois estados naquela região, Israel e um estado palestino, um estado árabe lado a lado. E boa parte, ou pelo menos a parte decisiva da campanha, foi marcada pela intenção manifestada pelo que era o primeiro-ministro e voltará a ser primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, de anexar, não é exatamente a palavra que ele usou, mas do ponto de vista prático é a anexação dos territórios da Cisjordânia, os territórios entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, que até aqui, por força de acordos de paz que o Bibi Netanyahu considera completamente irrelevantes do ponto de vista do futuro do país dele, os acordos de paz de Oslo de 73, reservaram um pedaço ali para uma eventual transformação da Autoridade Nacional Palestina num país árabe, num Estado árabe ao lado israelense. Essa possibilidade parece realmente fora da mesa. O tal plano com o qual Trump gostaria de estabelecer a negociação do século, como ele disse, que seria encontrar uma solução para o conflito árabe-israelense naquele ponto, essa provavelmente já nasce morta. A ideia de dois estados, não exclusivamente por conta da vitória eleitoral de Bibi Netanyahu, mas é confirmado pela vitória dele como uma não solução. O que então? Quando a gente olha de que maneira a política israelense se desenvolveu, a gente percebe que uma parte dessa campanha isolou temas difíceis para o país. E um dos temas mais difíceis para o país está em optar ou por algum tipo de paz com os palestinos, que eu não sei qual seria, provavelmente ninguém tem essa carta na manga nesse momento, algum tipo de anexação, que é o que vem acontecendo, digamos, dia a dia, semana a semana, pela expansão dos assentamentos israelenses nos territórios da Cisjordânia, territórios que, segundo
a partição e segundo as possibilidades de formação de dois estados lado a lado, ficariam reservados para um Estado árabe. Não estou falando nem de Jerusalém Oriental, onde está acontecendo a mesma coisa. E, principalmente, o que fazer com as populações árabes desses territórios? Os eleitores árabes dentro de Israel, que têm passaporte israelense e todos os direitos iguais aos israelenses, esses mostraram uma tremenda apatia e uma certa, inclusive, ajuda a favor de Bibi Netanyahu, pelo que eles declararam boicote às eleições. As populações nos territórios que deveriam ser um território de um país, de um eventual, de um hipotético, cada vez mais distante país árabe ali, essas populações seriam o que então, depois de uma anexação? Parte dos grupos políticos que hoje estão formando com Bibi Netanyahu o novo governo israelense, pregam abertamente o que eles chamam, entre aspas, de incentivo a deixar o território. Eu não quero especular o que isso significa na prática, numa região do mundo que já assistiu tantas, digamos, injustiças cometidas de lado a lado. É difícil imaginar que esses milhões de árabes sejam convencidos a deixar o território onde moram já há séculos. Há séculos. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Os israelenses, quando fundaram seu Estado e se dedicaram a construí-lo desde o começo do século e até um pouco antes, através do movimento sionista, chegaram lá e encontraram gente que já estava há bastante tempo. Há uma enorme disputa política e ideológica, no qual eu não vou entrar agora, a quem pertence essa terra prometida. O fato é que essa terra prometida já tinha moradores lá. E esses moradores dificilmente serão convencidos a abandonar a tal da terra prometida em benefício de quem chegou depois. É um fato da realidade política. Se alguém se ofende com isso, sinto muito, eu sou obrigado a tratar os fatos pelos nomes que eles têm. Então, Bibi Netanyahu ganha uma eleição importante e coloca o país... deixa eu ser cauteloso aqui, eu não posso dizer que ele, Bibi Netanyahu, coloca o país diante disso. Eu vinha dizendo que pontos importantes para o futuro de Israel ficaram um pouco de lado nessas eleições. E é o que os analistas chamam de trilema. O trilema é o seguinte: é difícil para Israel, anexando esses territórios e tomando conta dessa população, ser três coisas ao mesmo tempo. Continuar sendo um Estado democrático, que é um vibrante Estado democrático, ao mesmo tempo anexar os territórios da Cisjordânia, e ao mesmo tempo evitar que exista nesses territórios que seriam de um só Estado, um Estado judeu, definido assim, inclusive, recentemente por uma das suas leis básicas. É cumpre lembrar que Israel não tem uma constituição como a gente tem, por exemplo, e conciliar essas três coisas. O que os analistas dizem é que Israel, nesse trilema, ou anexa, e aí vai ter que tratar uma população com as mesmas condições, ou vai instituir isso que abertamente alguns analistas chamam de uma espécie de apartheid. Existe uma população com direitos, existe uma população com menos direitos. Ou continua com as suas vibrantes instituições democráticas. Esse trilema é um problema sério para gerações futuras de israelenses. O que existe hoje, do ponto de vista da reorganização da política israelense cada vez mais para uma direita ortodoxa, mais religiosa, menos empenhada em encontrar algum tipo de compromisso, o que existe é um ataque muito forte a instituições consideradas, digamos, mais liberais e que são características de Israel desde a fundação do país, particularmente o sistema judiciário, as instituições de ensino superior e a parte da imprensa. Israel tem uma das imprensas mais combativas, críticas, atuantes, vibrantes que eu conheço. É uma delícia ler a imprensa israelense pela internet, assim, as várias posições, a maneira crítica e engajada como os meus colegas jornalistas israelenses tratam a realidade política. Então, resumindo, Bibi Netanyahu pode ser considerado, sim, um grande representante dessa tendência, digamos, internacional hoje, de políticos com forte apelo populista e divisivos, que usam o medo e usam a figura da autoridade e do respeito como forma de ganhar eleições.
É um grande articulador internacional. Na última semana antes da eleição, ele conseguiu ser recebido em Washington e Moscou, fora a amizade que ele desenvolveu com o novo presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Do ponto de vista do Oriente Médio, o que a gente vai ver é um período aí pela frente de estagnação do ponto de vista diplomático, o que não significa que um conflito como esse, o mais longo e o mais intratável da história recente, consiga ser resolvido, mesmo por uma vitória de um político que, na utilização dos seus métodos e na sua capacidade de articulação, só pode ser chamado, diante da vitória dele, de brilhante. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.